Em regras de segurança, a gente vai arrematar aqui o assunto da Maju com uma outra reportagem que tem a ver com essa questão, essa preocupação que envolve os falsos entregadores, né? Essa dupla que assaltou o Vitor no Parque do Povo poderia muito bem se passar por entregadores, né? Muitos trabalham em dois na moto também. Alguns agem sozinhos, outros em dupla. E agora São Paulo, o estado, quer monitorar os entregadores por chip para tentar reduzir esses assaltos que têm sido cometidos e viraram uma verdadeira preocupação para todo mundo, principalmente na capital e na região metropolitana. Essa medida está prevista numa lei que já foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, isso é bem recente, só que ainda depende de regulamentação para começar a valer. O que tem de regras ali? A obrigatoriedade de que as empresas de entrega mantenham um cadastro atualizado dos profissionais, incluindo as características da moto que está sendo usada no serviço, e que os entregadores portem um QR Code ou um chip nas mochilas e baús, permitindo a confirmação em tempo real da viagem de entrega. Assaltos e assassinatos cometidos por esses criminosos se tornaram um desafio para as forças de segurança. A Maju falou de um caso. Tem um outro que está para completar uma semana, que foi o assassinato do agente da CT, o José Domingos, morto a tiros na região do Morumbi por um assaltante em uma moto que queria a aliança dele. E eu estou destacando esse caso, Joel, porque o bandido estava usando uma bag preta e até um colete refletivo, que são característicos de entregadores. No dia seguinte a esse caso, um PM de folga que fazia bico de segurança em uma padaria foi atingido por disparos também em um assalto em Santo Amaro. Eles também, disfarçados de entregadores, conseguiram fugir com a arma, né, que foi levada desse policial militar. Naquele mesmo dia em que esse PM de folga foi baleado, Joel, completou um mês do caso do Vitor Medrado, que a Maju acabou de citar, que teve o desfecho hoje, né? Foi concluída hoje a investigação pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, aliás. E eu me lembro que naquela época os familiares e amigos desse ciclista assassinado no Parque do Povo fizeram uma manifestação e chamaram a atenção para a insegurança por lá. Vitor, ele estava aqui a trabalho, ele estava esperando um aluno para iniciar uma aula. A brutalidade que a gente é sujeito, porque a gente nunca sabe quando a gente vai voltar para casa, é uma das coisas mais avassaladoras que a gente tem. Antigamente era mais na parte da manhã, geralmente quando o trânsito parava. Agora é qualquer horário. E não é só a gente que está preocupado, Joel, os entregadores também. Porque eles são confundidos com esses caras que estão cometendo esses crimes pela cidade. Eu conversei com o Edgar da Silva, que é o presidente do Sindimoto, que representa a categoria. Ele fala que investir na capacitação dos profissionais também ajuda a diminuir a criminalidade. Na verdade, isso não é nenhum um gasto, é um investimento. Dando os acessórios, capacitando aquele profissional, padronizando, no automático você diminui os problemas com assalto, usando a nossa categoria, né? Também você diminui os acidentes. Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa as empresas do setor, fala em dificuldade de fiscalização da lei e considera que as obrigações impostas podem criar encargos excessivos sem garantia de melhoria na segurança. A Mobitec deve participar da elaboração das regras para a execução dessa lei estadual, que é o tema da nossa reportagem. O governo paulista ainda vai criar um grupo de trabalho para discutir a regulamentação dessa lei. Tá, mas em prática funciona como? Você tem o cidadão que é de bem, o trabalhador monitorado ali, com o QR Code ou com o chip, ou seja, você consegue fazer um acompanhamento de onde o cara está em tempo real, não é? Isso, essa é a ideia. E o bandido? Onde é que entra aí o combate ao bandido? Porque o bandido, obviamente, não estará monitorado. Mas aí a polícia vai saber que ele não está monitorado. Como? Então, vamos supor, passaram 5 motos na rua. Tem lá a leitura do chip. Isso aqui está fazendo uma entrega mesmo. Esse aqui com bag está fazendo. Opa, esse aqui está andando com a bag e não tem entrega para ele. Para onde será que ele está indo? Mas a polícia como pode... a leitura? Como a leitura do chip? É chip? isso que não é definido ainda, entendeu? Tá. Se for... isso que vai ser colocado por esse grupo de trabalho. Se for um sistema remoto, aí funciona pra caramba. Funciona bem. Funciona bem. Não pode depender do policial ali no dia a dia ficar checando isso. Vou te dar um exemplo. Você tem o radar inteligente, o Detecta, que nós temos aqui em São Paulo.
Se as motos monitoradas passam e ali já é acusado que elas são monitoradas, ok. E acusa principalmente a que não é monitorada. Aí você começa a direcionar a ação da polícia. Olha, passou uma moto em tal local agora com essa característica sem monitoramento. Aí a abordagem tem que acontecer. É um filtro interessante nesse sentido. Isso está sendo apurado ainda. Na verdade, já tá, como será? Exato. A lei já está aprovada, já está sancionada. Agora é a tal da regulamentação, que é escrever um manual de regras, né? E como vai ser feito esse monitoramento, o governo vai chamar a gente da segurança pública, das empresas de tecnologia, do sindicato de motociclistas, para todo mundo sentar e conversar como é que faz para aplicar essas regras. Smart Sampa, por exemplo, pode entrar nessa. Por exemplo. A contribuir de alguma forma. É uma ferramenta a mais, né? Cara, é legal, uma ideia interessantíssima que vamos torcer muito para ser colocada em prática o quanto antes. Porque imagine só o cidadão de bem, o motoca ali que faz a entrega dele, monitorado, tudo certinho, bonitinho, passa pelo local ali, ó, tá ok, pá, vai embora. Aí passa uma moto sem monitoramento, não quer dizer que o cara seja bandido, mas há necessidade de abordagem. Vamos saber quem é esse cara, o que ele tá fazendo ali. Cadê o seu QR Code? Cadê a prova de que você é vinculado a uma empresa de entrega, né? Já pode ser um filtro. E nesse caso não tem como a gente ficar criando empecilho, não. Porque não tem mais para onde correr. Não tem mais para onde correr, porque a bandidagem está nesse oceano de motocicletas que nós temos aqui em São Paulo e a bandidagem está diluída aí. Então. Precisa criar algum alerta interessante para mostrar que o cara que está ali no meio, ele é diferente. E ser diferente, ele pode ser um bandido. É isso. E se a gente ficar dependendo só de mudança na legislação para esses caras ficarem presos, a gente vai relatar muita tragédia ainda aqui na Rádio Bandeirantes. Aí, é um projeto estadual que já foi aprovado, é isso? Já está aprovado, já está sancionado. Sancionado. Só falta botar em prática. Ok. Intervalinho? Isso. 13h35, esse é o Bora Brasil, você aqui na Rádio Bandeirantes.